Então, vamos lá. Então, gente, boa noite. Estou aqui com o meu companheiro de todo dia no escritório, que é o Basquiat, que está lá atrás, em último plano. Não sei se Juarez e o Tertuliano iam aprovar, mas eu amo o Basquiat. E com o Alfredo aqui, que é meu companheiro e amigo do Juarez, está aqui hoje prestigiando. Então, eu, quando peguei o nosso roteiro lá, que tinha o mini currículo do Juarez, fiquei pensando, né, lembrando, aliás, que o Mário sempre falava assim, poxa, quando for fazer uma apresentação nos livros, faz algo mais assim, coloquial, mais emocionante, mais personalizado, né? Na verdade. Então, eu tentei fazer aqui um currículo um pouquinho mais personalizado, né? Vamos ver como é que eu me saio, tá bom? Então, posso, gente? Tudo certo aí? Então, vamos lá. Juarez Torres do Aia nasceu em Tombos, em Minas Gerais. Morou, segundo eu sei, né? Pode ter tido outros endereços, na Tijuca, na Paraíba, e agora, segundo suas palavras, por derrota, entre aspas, mora em Niterói. Então, Juarez é graduado em arquitetura pela Universidade de Santa Úrsula, né, onde eu tive a oportunidade de dar aula, mas não foi meu aluno, não. Ele só foi aluno da Laura Elza, né, como ele fala sempre. Então, ele fez o mestrado em análise regional e aménagement de l'espace na Université de Paris, chiquérrimo, né? Fez doutorado em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas e, atualmente, ele é professor titular, aposentado, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Né? Lá na nossa escola, ele tem sido responsável por controlar também, entre aspas, né, já que ele é um especialista em estética, a roupa de alunos e professores, né? Ele controla a nossa cor do esmalte, né, a cor do batom, o modelito do sapato, enfim. Né, os professores que estão aqui não me deixam mentir, né? Mas ele tem garantido um bom padrão lá na escola de arquitetura, né, Caio? Alguns não tem jeito mesmo. Bom, mas é uma questão assim bem importante também, é que ele tem sido nosso representante na Associação de Docentes da UF, a DUF, né? Ele tem nos representado nas principais lutas, né? Por garantir, ou de tentar garantir melhores condições de trabalho e de salário, né? Tem algumas informações aqui que, se eu estiver errada, você conserta, Juarez. Ele foi membro, ou é membro do Conselho Editorial da revista Outubro, integrou a comissão editorial da editora, né, da EDUF, da Universidade Federal Fluminense. Organizou vários eventos importantes, nacionais e internacionais, que eu não vou detalhar aqui. Em 2008, ele publicou, né, o livro Lukács e Arquitetura, né, também pela EDUF. Atualmente, entre outras participações, ele é membro do GEPOC, né, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa em ontologia crítica, coordenado pelo professor Paulo Henrique Furtado. Agora, ele consegue fazer isso tudo porque ele tem, né, ao seu lado uma grande companheira e intelectual, que é a professora, né, e minha amiga Sônia Ferraz, que também é professora da pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Então, eu me lembrei também que, se, por um lado, fomos apresentados à ontologia de Lukács por Mário do Aia, seu primo irmão, né, que eu queria pedir ao
ao Tiago aí para compartilhar algumas fotos com a gente, nós fomos apresentados à estética pelo Juarez, né? E então essa foto aí é muito legal, né? Ela mostra aí os 4 mosqueteiros, né? No nosso encontro no aniversário do Juarez. Pode passar as 2 outras, Tiago? E a outra também que mostra, né? Nosso grupo aí sempre unido, né? E nem sempre que pode na comemoração, né? Então esse grupo que hoje está aqui na organização, Letícia Lida, Júlia Amaral, Tiago Gonzalez e Ivan Zanata, foram orientandos do Juarez na graduação e continuam aí na batalha, né? Então, para aqueles que não conheciam o Juarez e puderam compartilhar momentos que antecederam agora as aulas, né, nesse encontro, né, tiveram uma breve experiência da sua forma alegre e inteligente de ser, né? Então, eu agora passo a palavra para Juarez, perguntando para ele: por que Lukács, Juarez? Eu vou colocar o meu texto ali e inicio em seguida, tá bom? Tem uma coisa, acho que eu queria agradecer muito, né? Enfim, a vocês, a comissão organizadora, tá? Um evento, né, muito bom, né? Superou todas as nossas expectativas, né? Num momento muito difícil, né? As condições políticas do momento, né? E a questão da pandemia também, né? E, sobretudo, um evento desta monta, né? Nas condições das universidades públicas federais e dos institutos federais do país também, né? Há uma sanha, né, destruidora, né, que já há algumas décadas, né, tenta solapar, né, de todas as maneiras as nossas condições de trabalho, né, literalmente condições de trabalho, e também condições salariais, enfim, né, só para um dado, né, acho que da minha vida, né, eu fui presidente do sindicato, né, dos professores da UF, e foi o período em que foi o maior número de greves, né, da história. Daquelas greves, né, que garantiram, eu estou convencido disso, né, as condições. São greves nacionais, né, eu venho de longe, né, desde a criação, né, da própria Associação Nacional do Docente do Ensino Superior, né, até a nossa transformação sindical. E a primeira vez que eu fui diretor, né, do sindicato foi na Federal da Paraíba, né, onde nós passamos, eu e Sônia, e trouxemos a bagagem, né, da França, do período que a gente passou lá, a filha mais velha, Júlia, que é designer, e da Paraíba eu trouxe o João, né? O João, que é arquiteto, foi aluno nosso aí da Federal Fluminense. E a primeira vez que eu fui diretor, né, sindical foi numa chapa encabeçada pelo professor José Chazin. Não sei se as pessoas têm ideia, né, dessa passagem. Seguramente, né, do Chazin pela UFPB, mas, sobretudo, a atuação dele como diretor, né, como presidente da entidade. Fomos uma das primeiras universidades a entrar em greve, nos idos lá de 1980, lá enfrentando isso ainda no período da ditadura. Eu acho que isso é um dado, né, biográfico, não só do Chazin, né, e que articula um pouco algumas das questões que apareceram nas palestras, né, que a gente ouviu aqui, né, muito boas, nessa articulação, né, entre uma reflexão teórica, né, evidentemente de matriz marxiana, né,
e as atividades acadêmicas, né? Não é fácil, né? Mas, enfim, há que se fazer um esforço, né? Estou me lembrando aqui também do próprio Vielme, né? A gente precisa estudar também, né? E, sobretudo, né, nos precavermos, né, dos maus usos, né? Não só do Marx, mas também da obra lucassiana. Então, eu queria agradecer, parabenizar, né, o evento e vou tentar resolver, né, o que eu preciso falar aqui. Gostei dessa coisa do porquê Lukács. Na verdade, é a tradução em português, né, do porquê Lukács. Né? E eu vou falar um pouco sobre o livro, né? Vou me ater mais à estrutura do livro. Vou falar primeiro, né, um pouco, né, da apresentação francesa. Achei interessante, né, como é que os franceses apresentaram a edição, a Maison eu tenho aqui, depois eu volto aqui, a edição da a Maison, né, Maison de Sciences de Londres, né, como é que eles apresentaram esse livro, né? Em seguida, eu queria fazer também uma apresentação muito sumária, também da apresentação da estrutura, né, ou da arquitetura do livro, como é que Tertullian pensou e estruturou, enfim, o livro, e finalmente falar um pouco, né, da própria tradução, digamos assim, uma espécie de um estado da arte, né, da tradução do Pourquoi Lukács. Então, eu vou precisar ler e vou intercalar com alguns comentários, eu tentei reduzir ao máximo, mas são comentários importantes, né? Que a ideia aqui é apresentar o livro, né? Para que vocês possam ter, já tiveram, né? Você fica, essa altura você já tem uma boa ideia do livro, né? Mas eu queria detalhar algumas questões, é isso que eu estou me propondo a fazer hoje aqui, para que vocês possam, né, ter acesso ao livro, né, sabendo, né, do que se trata. E eu espero que a gente possa, que ele possa vir a público, né, no espaço mais breve possível. Né? Já falei um pouco sobre, agora estou de óculos, a edição da Maison de Sciences de Londres, é a editora francesa de 2017, 2016, né? O Nicolas Tertullian, ele nasceu em 1927 e nos deixou uma expressão que ele usa muito, desapareceu em 2019, né? Em francês, né? Pedro está aí, né? Eu vou corro, cozinho, sabe? Eu vou fazer referência a algumas expressões, né, do Tertullian e já disse também, já me referi, eu vou fazer uma apresentação da obra da edição francesa, né? E já dei uma ideia enfim, de um arquiteto, né? Que encontrou, né? Não o Lukács, mas encontrou, né? Na ontologia, ou seja, começamos aí na época do Chazin, foi quem me apresentou, né? O Lukács, né? E me apresentou na leitura da ontologia. Eu descobri lá uma passagem, né, no capítulo sobre o desenvolvimento desigual, onde o Lukács fala, né, da arquitetura na obra dele, né? É muito interessante. Se tiver tempo, a gente volta a isso. De qualquer maneira, eu queria dizer a vocês, né, não se trata, né, de fazer uma exegese, né, nenhuma leitura imanente, né, da apresentação francesa, embora vá fazer alguns comentários, né, sobre ela, nenhuma resenha do livro, né, que não está ainda disponível em português. O primeiro comentário que eu queria fazer em relação a essa edição, já existe em português uma boa apresentação do livro, na minha opinião, ou a meus olhos, né? Uma expressão que o Tertullian gostava muito, né? Do Jean-Pierre Morbois, na revista Veronoc, sempre muito atenta à revista Veronoc, né? Do grupo, enfim, é a revista cuja, digamos, a editora, acho que eu posso falar assim, a Externa e Corrice, exatamente a Externa, no número 24, publicou
essa edição em 2018. Né? A gente já está aí com 3 anos. Né? E o Morbois eu não conheço pessoalmente. Né? Hoje, naquela fotografia, eu vi ele editor de um blog, né, na França chamado Les Amis de Georges Lukács. O livro, né, não tem um prefácio, né, uma introdução formal do autor, no caso de Tertullian, ou de algum convidado. Por isso, né, a referência que eu vou fazer, a apresentação, é a apresentação da editora francesa, que aparece na contracapa do livro, né, seguida de uma embaixo, né, uma pequena biografia, né, do Tertullian. De qualquer forma, eu não sei também se Tertullian teve acesso a esse texto, né? E não sei em que condições do processo do livro. Né? Mas, enfim, eu queria comentar rapidamente. Nessa edição francesa, o livro é apresentado como um formidável, tem aspas, tá? Formidável documento de história das ideias sobre o percurso filosófico do Lukács, através de sua recepção na Europa do Leste e do Oeste, né, ao longo do século XX. O autor, prossegue a apresentação, situa o pensamento de Lukács, uma expressão muito feliz, na paisagem da filosofia europeia, e confronta o pensamento de Lukács com o pensamento dos promotores, né, da Escola de Frankfurt, em especial Adorno, Horkheim e Marcuse, e com o pensamento de Heidegger, do Martin Heidegger, ou Heidegger, né, como os franceses gostam, né, ou desenvolvendo um diálogo entre a estética e a filosofia de Lukács e os trabalhos de um outro, abre aspas, grande hegeliano do século XX, Benedetto Croce. Eu queria fazer um comentário. Né? Não se trata de quaisquer confrontos, são confrontos duríssimos, né? Em especial, né, com Adorno e Heidegger, o Heidegger. Né? No livro tem um relato do Tertullian. O Tertullian se encontrou com Heidegger, né? Foi lá, tomou um chazinho lá com a esposa do Heidegger, né? E tem um relato sobre esse encontro no livro. Já estou um pouco fazendo referência a alguns dos capítulos, né? De cuja obra a gente pode perceber ao longo dessa palestra, Tertullian era um grande conhecedor. Né? Qualquer leitor, né, do Tertullian, não necessariamente um leitor do Heidegger, né, mas percebe que ele se movimenta com grande desenvoltura quando se trata do Heidegger. Tertullian se preparou, tá? É um comentário, uma das vezes que eu precisei falar com ele pelo telefone, ele se preparou para participar dos debates. Do que eu me lembro, que ele me falou de uma publicação sobre o Heidegger chamada Cahiers Noirs. Seriam uns cadernos negros, aí, sem entrar na questão, né, do título. Né? E o Tertullian estava assim, eu falei, Jornei, eu estou aqui me preparando para participar dos debates, né? Sobre esse livro. Né? Mas se preparando com um entusiasmo aguerrido. Né? O Pedro fez algumas referências, né, sobre o Tertullian, essa é uma característica dele. Se der tempo, eu faço referência a um entrevelo, né, do Bashar e o Tertullian, um encontro que foi preparado pelo NIEP e aconteceu aqui na UF. Bom, esse e outros tantos confrontos, né, e controvérsias em torno da obra de Lukács, eles aparecem tratados, né, no livro ao longo de 27 capítulos. Está comentando com o Pedro, olha, o Lukács contemporâneo tinha uns 12, esse tem 27. É um grande livro, né, e um livro enorme, são quase 400 páginas. Sobre essa passagem da apresentação francesa, eu queria notar, sobre a observação minha, que Lukács é comparado a um outro grande hegeliano, Croce, e não nominado, né, ou designado como um filósofo marxista. É evidente que essa apresentação é uma apresentação do livro e não há autor, né, ninguém assina isso. Então, estou supondo, né, que faz parte, né, do universo de apresentação do livro pela editora. Né? No âmbito, né, dessas confrontações, né, e diálogos, né, a apresentação ainda, né, menciona a presença de personalidades
aspas, também tão diferentes quanto Gadamer, como eu gosto de francês, o Stirner, o Émile Cioran, que é um escritor, filósofo, né, romeno, e Bourdieu. Né? E aqui vai ter outro comentário também. A referência a Benedetto Croce, né, na apresentação francesa, ela me parece um pouco amplificada, né, embora Tertullian fosse, de fato, né, obstinado, né, em estabelecer uma aproximação entre as vias estéticas, né, dos dois autores, né, Lukács e Croce, e a gente observou ao longo das outras apresentações que nos precederam, né, muito dessa aproximação pode ter origem, né, dessa aproximação do Tertuliano com o Croce, em sua tese de doutorado, né, sobre o italiano, o Croce, na Universidade de Bucareste, em 1972. Tertullian não escondia, né, sua crítica e até um certo desconforto, a qualificação que Lukács fez de Croce na destruição da razão, como um dos grandes representantes do irracionalismo contemporâneo. No livro, né, no Lukács, há um capítulo, né, intitulado Benedetto Croce versus Lukács. Então a gente, né, vai lá, quem quiser acompanhar, dá uma olhada lá. Em um dos seus encontros, né, com Lukács, né, isso ainda no âmbito de comentários, né, com Lukács foram vários, e muitos desses encontros do Lukács, do Tertuliano com o Lukács, aparecem referidos no livro. Né? Vocês têm lá várias passagens, não há um capítulo, há um encontro com o Lukács, não há isso, mas há várias menções desses encontros. E, assim, de passagem, com Tertuliano, o Lukács incentivava muito o Tertuliano a sair, né, uma expressão que a Estel usou também, tirar a obra, não só do Marx, que ele fez isso a vida inteira lá, sob, né, as botas lá do stalinismo, né, na Romênia, e tirar o próprio Lukács, né, desse gueto, né, que ele ficou uma boa época da vida, né, confinado lá. Então, o Lukács, não, sai, vai perguntar, Lukács, o que você vai nessa. E o Lukács se incentivou muito. Né? De qualquer forma, né, em um desses encontros, né, olha só que engraçado, olha que interessante, o filósofo húngaro, né, o Lukács, perguntou a respeito da tese dele. Ele falou: olha, Lukács, você não tem como traduzir essa tese para o idioma legível no Ocidente? Você imagina, né, um húngaro falando, né, de um romeno, né, sobre a questão do idioma, né? Mas isso é uma passagem, né, bem interessante também, né, dessas conversas. Muitas dessas conversas foram gravadas, eu espero que sim. Né? Eu outro dia estava conversando com a Esther, né, e a intenção é terminar a tradução, que eu possa me dedicar, né, às possibilidades de uma eventual reprodução dessas conversas. Então, esse texto está muito permeado, né, por esses encontros, que foram vários aqui no Brasil e também na França, em Paris. Né? De qualquer forma, né, eu também, depois você pensa, eu podia ter perguntado isso, não perguntei. Tá? Eu não tenho notícias, né, de que tenham, né, os dois, né, tratado de Croce e das vias estéticas de ambos. Né? Tertuliano, essa ideia, não, aqui eu acho que tem coisas do Croce que são muito interessantes e tal. Eu não sei se eles conversaram sobre isso, não sei, tá? Mas isso aí fica aí no ar, quem sabe algum dia a gente possa saber. Né? Parte dessa tese, isso aí eu tenho muita dúvida, né? Isso eu queria compartilhar com você. Dizem, né, que esse livro, né, que aliás é um dos grandes livros do Lukács, o primeiro publicado, esse é um livro de 1980, chamado Jorge Lukács Etapes, né, de seu pensamento estético, saiu na tradução literal pela Unesp em 2008. Né? Mas o que se diz, né, eu não conversei isso também com o Lukács, mas soube, né, é que uma parte da tese dele, e eu também não a vi, até ele não me mostrou a tese,
Ele me mostrou o livro, né? E na primeira vez que eu conheci o Tertuliano, em 2007, ele me deu de presente, né, a cópia que ele estava usando lá no seminário, e falou: fica contigo aqui, e é a cópia que eu guardo até hoje aí, né, desse livro. Né? É um livro que me ajudou muito. Na época eu estava lá, às voltas lá com o doutorado, sobretudo com a estética, e é uma obra, digamos assim, que a todos que querem um primeiro contato, enfim, antes de ir diretamente à obra, né, do autor, acho que dá um panorama muito bom, em especial a estética. Né? Tem um capítulo lá dedicado à estética. Né? Vamos continuando aqui na sequência da apresentação. Né? A obra, né, por Paulo Castro, é apresentada como uma autobiografia intelectual, entre aspas, que envolve, né, que desenvolve, desculpe, uma radiografia implacável, também tá, entre aspas, da situação do pensamento marxista nos países do leste europeu, ilustrado com o exemplo da Romênia. É impressionante, né? De fato, isso aparece muito, né, lá no capítulo do encontro dele com o Cioran. Né? Eles tiveram vários encontros, né? Isso está tudo também registrado e comentado. O exemplo da Romênia, né? É o que e a apresentação, abre aspas de novo, fala, né, como, através do exemplo da Romênia, abre aspas, a degenerescência do pensamento comunista e uma ideologia totalitária de tipo neo-staliniano. Aí eu tenho uma dúvida também, mas a dúvida, eu dei uma procura, né, quando estava preparando essa apresentação, eu falei, estou achando estranho, porque Lukács não usa neo-stalinismo, nem Tertuliano. Pode ser que eu não tenha procurado errado, mas enfim, isso aparece na apresentação. E a apresentação, né, termina apontando, né, abre aspas, falando o seguinte: a personalidade da obra de Lukács são apresentadas nesse contexto como uma das grandes alternativas oferecidas ao pensamento de esquerda para fazer reviver o autêntico pensamento de Marx. Aí está entre aspas. Aí tem um comentário meio longuinho, né? A lista, aí ele fala, eu acho que aqui é uma radiografia implacável, acho que tem aqui algum erro aqui na minha, mas enfim, né? Quando ele fala ali na apresentação, ele fala também de um diálogo, né? Acho que já ficou para cima, não sei se eu li. Meu comentário é o seguinte: a lista do diálogo, porque ele fala de um diálogo, né, do Lukács com autores, entre aspas, também tão diferentes. Eu estou comentando, a lista desses tão diferentes é extensa. Né? Aí, né, quanto a Gadamer, né, o Tertuliano comentou também, outra vez, né, uma conversa entre nós lá, com certo pesar, né, entre esses tão diferentes. Né? Eu vou chegar lá. Em relação ao Gadamer, eu já fiz referência, que o Guidoldrini não teria apreciado muito seu livro. Em seguida, o Tertuliano comentou e fez referência à crítica do pensador italiano à presença de Gadamer por Lukács. Uma coisa deve ter sido assim: olha, você não tinha nada para botar esse cara lá, enfim, não importa. E ponderou, né, e falou comigo: o Oldrini é um comunista muito rígido. Achei isso, até hoje ficou na minha cabeça. Né? Ele comentou: olha, um cara meio rígido e tal. De qualquer forma, né, pelo que eu sei, ambos, né, tinham uma relação muito boa, né, de amizade, provavelmente construída desde a estadia de Tertuliano na Itália, Siena e Florença, né, isso lá pelos anos 80, depois que ele finalmente foi expulso, saiu para o exílio, né, deixando para trás, né, a mulher e o filho Jorge. A Georgette, tem o nome dela depois, tá? É um nome difícil. Tem Jorge no nome e o filho dele se chama Jorge também, tá? Em homenagem ao lugar. Ele tem um neto, né? O Jorge, filho Tertuliano, tem um neto, e pelo que eu sei não chama Jorge. Tem um outro nome também, não me lembro. A organização desse seminário, né, em relação ao Oldrini, se empenhou muito, né, para que o Oldrini se fizesse presente, mas infelizmente ele não quis,
ele não quis participar, né? Quanto ao caráter de uma autobiografia intelectual, né, referência da editora em relação ao livro, eu creio que a fórmula adotada pelo Pierre Mauroy, eu já citei mais acima, me parece mais adequada. Mauroy se refere, entre aspas, ele agora, tá? Uma espécie de autobiografia. Aí eu estou comentando, né, na sequência, evidentemente, a meus olhos, Tertullian apreciava muito essa expressão, a meus olhos e tal, e não a meus juízes, sempre a meus olhos. Por qual Lukács, estou dizendo, né? Esse é o Tertullian, o Mauroy, né? E ele acha que seria mais adequado, eu acho mais adequado, uma espécie, né, de biografia. Aí eu estou comentando, evidentemente, que o livro contém muitos elementos autobiográficos, mas, sobretudo, né, esse livro se insere e dá continuidade ao projeto de renascimento e renovação e renascimento do marxismo, aquilo que se dedicou, em especial, atenção, a partir dos anos 30 até seus últimos dias de vida. A tal virada ontológica, acho que é uma expressão também muito interessante a que se refere ao livro. Eu, não por mero acaso, né, em relação a esse comentário, né, o livro, né, o Tertullian abre seu livro, um capítulo intitulado A Procura do Verdadeiro Marx. Acho que tem uma conexão. Lukács fala dessa ideia dele, né, de um projeto lá no Pensamento Vivido, foi muito bem editado, né, pela Diome, né, que é antes, né, da revista, antes da Verão Norte. Bom, terminada a apresentação da edição francesa, como disse no início, vou fazer agora uma breve exposição da estrutura que sustenta a sucessão de eventos. São muitos eventos, né, encontros, congressos, né, autores, confrontos e controvérsias envolvidas nas questões sobre a obra de Lukács, tratadas em Pourquoi Lukács. Uma coisa interessante, né, que me agradou muito, enfim, né, aqueles que se interessam pela obra do Lukács e a própria obra do Tertullian, que foi muito bem exposta, né, pelos antecedentes aqui das outras palestras. Tertullian utiliza em seu livro uma fórmula, ele adora essa coisa, tudo para ele é uma fórmula, né? Uma fórmula que não se limita apenas a referir aos confrontos, aconteceu isso, não, mas também se refere às controvérsias, né, dos autores, né, nelas, conflitos, confrontos e controvérsias, né, dos autores que nelas se envolviam, né, através de uma extensa e extraordinária pesquisa bibliográfica, né? O Pedro falou, o Sartori falou também, que eu me lembro, outros provavelmente falaram. Confrontos e controvérsias apresentadas nos títulos, né? Eles apresentam, tem vários, né? O face a face, né? Tal autor versus tal autor e tal. Enfim, né? E mais à frente a gente vai ver, eu separei alguns títulos, né, desse, né? São sempre nessa linha, assim, né? Como é que o que foi, como é que o Lukács aparece nesses confrontos e os comentários, né, do Tertullian, né, trazendo, né, para dentro desses confrontos coisas que eu absolutamente não tinha contato, né, conhecimento, uma gama, assim, é uma lista enorme, né, de autores, né, e não só autores, evidente, né, franceses, alemães, né, até americanos, né, enfim, é impressionante, né. Eu me atrevo aqui, né, fiquei meio assim receoso, eu me atrevo aqui a usar uma expressão do Florestan Fernandes, né. São textos de combate, né. E esse texto que aparece, essa edição francesa, né, do Lukács e seus contemporâneos, né, tem lá no título, tem essa ideia de combate, né. Então, acho que quem viu, né, o Tertullian em ação, né, sabe dessa coisa, né, que tem muito a ver não só com esse caminho, né, dele, né, meu caminho, né, ele é o primeiro, né, em busca do verdadeiro Marx, e tem a ver também com toda a situação, né, que ele viveu, né, até os anos 1980, né, sob, né, não só, né, na ocupação durante o nazismo, a gente vai chegar a isso já já, mas também no que ele sofreu, né,
as humilhações, e tem muitas coisas semelhantes ao que o Lukács, né, viveu, né, na época que ele estava lá, na Hungria, né, os exílios, até fazendo umas contas, enfim, outro dia, escrevendo alguma coisa sobre isso, e é um outro texto. O cara passou mais ou menos, olha, 15 anos, né, de 33 a 45, são 12, né, mas, olha, é alguma coisa de 2 décadas e meia de exílio. Né? Eu estava, enfim, né, falando um pouco agora mais sobre a história do livro, o próprio título do livro, né? Nos traz um pouco essa ideia. Né? Nós estamos diante de uma obra, de um livro, né, que fala de percursos, de buscas e trajetórias do encontro de dois autores, né, que, a despeito de todas, né, usando todas as atribulações, né, mas uma linguagem menos acadêmica, todos os perrengues que eles sofreram ao longo da vida. Né? Então, eu acho que isso pesa muito, né, nesse livro. Né? Então, enfim, eu acho que é um livro do encontro, né, de dois autores que, a despeito, né, dos perrengues, enfim, das atribulações, dos caminhos escolhidos e percorridos, né, construíram e experimentaram a maturidade de suas produções intelectuais ao longo de 2 séculos, né? O século XX e o XXI. Né? Sobre esse encontro, né, é muito cativante e me comove muito isso. A frase do Tertuliano, eu não encontrei, Esther já fez referência, né? Eu não encontrei, eu procurei Lukács, escreveu, Tertuliano escreve isso no livro. Isso é muito comovente, né? No meu entendimento. Bom, Lukács, né, 1875, 71, 1875, 71, viveu muito, né? Aí fala, mas ele fumava, o pessoal o tabagista, ele fumava e viveu muito. Aí o Veda, né, o Miguel, falou assim, mas se não tivesse fumado, teria escrito a Ética. Assim, o Miguel mandou bem, né? Foi muito bom numa conversa, enfim, não lembro, provavelmente em Buenos Aires. Lukács viveu e sobreviveu. Tá? Não é pouca coisa. 2 guerras mundiais. Né? O Nicolas Tertuliano, 1927. Né? 2019, nascido na Romênia, judeu que, abre aspas, judeus que carregou, abre aspas, o fardo de origem malsã, mesmo no comunismo. Isso é uma expressão dele no livro. Então, essa origem malsana, esse fardo que ele carregou. Né? E Tertuliano teve, vocês vão ver isso no livro, teve a família praticamente dizimada pelos prógramos, né, da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, por qual Lukács não mostra, portanto, né, ainda a meus olhos, não mostra, porque nós não estamos diante de caminhos e escolhas triviais, né, mas face a face, né, para usar a expressão que ele gosta muito também, diante de 2 pensadores marxistas, né, que, na correta expressão da edição francesa, confrontaram, abre aspas, a paisagem da filosofia europeia, o que, convenhamos, nesse comentário, óbvio, né, não é nada também trivial. Né? Você pegar lá a carga e o peso, né, da filosofia europeia, e o que me impressiona e assombra, né, que Lukács, uma boa parte da vida, né, travou, né, esse confronto muito isolado. Né? Isso é uma outra conversa também. Nicolas Tertuliano, como antecipamos, inicia seu livro com um capítulo, cujo título, né, A Procura do Verdadeiro Marx, é emblemática da escolha, ainda jovem, está no livro também, de seu itinerário intelectual, e compõe, a meus olhos, né, a meu juízo, o pano de fundo que orienta a leitura, a estrutura e a leitura do livro. Né? E aí, inspirada, né, no
Corgosilo, né? Em um estilo forte, isso é do Corgosilo, né? Esse percurso descrito do autor através de 27 séculos de textos, desculpe, que eu saiba, inéditos em português, né? Posso estar errado também, constitui um todo muito concatenado, né? Dos confrontos e controvérsias filosóficas, estéticas e políticas em torno da obra do Lukács e do próprio Tertuliano. Ele não é só um intérprete, né? Mas ele também é um autor de peso, né? Que faz esse combate, né? E principalmente depois, né, da morte do Lukács em 71. Né? O comentário sobre o estilo forte de escrita de Tertuliano, ver a nota da tradução, muito boa, exemplo da própria tradução, do Corgozinho, em Tertuliano e seus contemporâneos, saiu pela Perspectiva em 2016. Essa tradução em português antecede, né, a tradução francesa, que, pelo que soube, recebeu um novo título. Eu tinha conversado já com a Estela, me disse o título, eu não aí no dia Corgozinho, ou Pedro, estava chamando de Pedro, é mais fácil. O Rusch que mandou, né? O título é o seguinte: essa edição em francês, Modernidade e Anti-Humanismo, os combates filosóficos de Lukács. Eu não sei ler isso aqui, é um Clic-Siec, a edição francesa. E olha que interessante, né? Ela tem mais 5 artigos, né, em relação à edição em francês, edição em português. As informações, né, eu peguei agora no seminário, já tinha me passado, do Rusch ou do Corgosilo. Por ocasião de nossos últimos encontros, né, isso também por ocasião dos nossos últimos encontros, né, o Tertuliano, de fato, está comentando isso com o Pedro hoje pela manhã, ele estava muito atarantado, né, perturbado, né, com essa edição, e se referia sempre às dificuldades, em especial em reunir os textos para publicação. E eu soube aqui, eu ainda estava com uma versão mais anterior desse texto que eu estou apresentando, eu soube pelo Rusch, eu confesso a vocês, eu fiquei muito emocionado, ele viu as provas desse livro, né? Poxa, isso é para ele impressionante, né? Ele viu, né? Antes de uma semana depois, parece que o livro foi lançado, enfim, não importa. Não importa, eu perguntei, o Rusch falou, não, ele viu a edição. Confrontações e controvérsias, né? Estou seguindo, né? Que para o bem ou para o mal, essa é uma frase da estética, né? Que eu sou fã. Muito bom. Persistem, né? E nos surpreendem, né? Pelo admirável vigor intelectual e aguerrido, né? Com que foram sustentados, né? As controvérsias e confrontações, e continuam a incidir com a mesma intensidade e força do século XX. Né? Aqui eu quis fazer uma breve referência, né? Vide o epílogo do copião do Pourquoi Lukács. Eu volto a isso daqui a pouco. Talvez seja essa, né, uma das principais contribuições do Pourquoi Lukács a esse seminário. Né? Até porque, se é verdade que Lukács protagonizou o confronto com os autores e as escolas filosóficas e concepções de mundo referidas na edição francesa, é preciso fazer justiça, né, de um lado, ao papel coadjuvante e decisivo de Tertuliano, após o seu encontro com Lukács, especial, né, no leste europeu. Né, as repercussões do papel que o Tertuliano tem, né, no resgate do verdadeiro Marx, né, a partir desse encontro. É por isso que ele foi atrás do Lukács. Né? Está no livro, né? Que orienta, no meu entendimento, um pouco esse pano de fundo, né? De um lado, portanto, né? Fazer justiça, e de outro, né? Ao próprio protagonismo, né? do Tertuliano, né? Após o desaparecimento, né? Como ele gostava de escrever, do filósofo
1971. Nesse sentido, né, Pourquoi Lukács oferece um mapeamento precioso desses confrontos e controvérsias, seja nos dando a conhecer os eventos, as obras, os autores envolvidos, ou nos colocando em contato com os textos de sua autoria do Tertuliano, né, sobre elas, né, sobre essas questões, né, em boa parte, creio eu, ainda a serem inventariados. Isso é uma outra dúvida que eu tenho, né? Eu peguei isso da apresentação, né? O Morbois faz esse comentário, eu não sei o estado da arte disso, né? A quantidade, essa contribuição agora, né, do Lukács e seus contemporâneos é muito fundamental, porque tem um monte de coisa ali que eu conhecia, alguma coisa, um ou dois, mas eu não conhecia, né? É muito importante, né? E parece que rolou um certo estresse hoje, lá pelo fato, né, da edição portuguesa, em português, ter saído antes de lá. Teve um estresse lá, né? Bom, enfim, a obra, e o Tertuliano participou disso, então, né, só lamento que eles tenham ficado estressados, mas o fato é que nós, a biografia, esse livro aparece por Lukács em português. Ainda em 2016 não havia ainda o texto em francês. Não há dúvida, né? Uma coisa que também é muito importante, né? É de que é a envergadura intelectual e filosófica tertuliana e o seu conhecimento da obra de Lukács nos ajuda a sustentar na atividade o debate das questões tratadas em seu livro e o consagra, né, como um dos principais autores e atores da difusão e recepção da obra lucassiana. Tem um comentário, né? O José Chazin, né, costumava dizer que Lukács era a lupa de Marx. Eu nunca mais me esqueci disso. Quando eu fui apresentado do Lukács, ele falou isso. Talvez se possa considerar, né, o Tertuliano como a lupa de Lukács. Agora, me parece adequado, né? Conversei um pouco isso hoje com o Pedro, além dessa ideia da lupa, o armeiro de Lukács, seu escudeiro, para fazer justiça também ao espírito aguerrido de Tertuliano, em esgrimir em seus textos em defesa da obra de Lukács e de Marx, né? Esse concernimento, né, com que, né, uma coisa meio assim, expressão em francês é bonita, corps perdu, né, esse entusiasmo, né, que ele usava, né, nesses confrontos dele. A gente riu muito hoje de manhã, viu? Terçar lanças, flechas incandescentes, raios, levantar escudos, né? E quando ele defendia o filósofo húngaro, né, nas inúmeras vezes em que seus adversários, né, e detratores, né, queriam l'enclouer o pilori. É uma expressão que ele usa muito, né? Tem várias, né? Pregar o cara lá no pilorinho, né? A expressão não é essa, mas expor, né? Então ele usa muito essa expressão, né, em defesa da obra do Lukács. A respeito da composição, da estrutura, da arquitetura do livro, eu me referi que o Pourquoi Lukács são quase 400 páginas, né? São 27 artigos que tratam, né, de questões filosóficas, estéticas, que atravessam toda a obra lucassiana, toda a obra, e dos autores, confrontos e controvérsias nela envolvidas. Eu grifei aqui no texto a expressão toda a obra, porque é assim que Tertuliano considerava, e o próprio Lukács fala isso, salvo o melhor juízo, no pensamento vivido. É assim que essa totalidade da obra, há um fio que conduz, né, as obras de juventude até, né, a estética ontologia. Tertuliano era assim que a considerava, e não da forma pré-fragmentária, como via de regra, ela é tratada, né, pelos críticos do Lukács, em especial acerca de uma suposta cisão entre o jovem e o velho marxista. Na verdade, o alvo, né, é o tal do cardápio, né? Você isola o cara e depois chama ele de stalinista, né? E já foi dito aqui, inclusive nominalmente, se precisar eu falo de novo dos nomes, tá? Mas tem no cardápio aí, o jovem, o velho, o cara, essa coisa parece um fla-flu aqui no Rio,
né? O fla-flu, jovem, o velho, o stalinista, né? O revisionista e que tais. No dizer de, aí, mais uma vez, Oldrini, né? Essa coisa dos críticos, mesmo, né? O Oldrini fala isso, né? Num desses textos dele, não me lembro qual foi, não tive tempo de ir atrás, né? De recuperar, mas é um dos textos, ele fala, mesmo os adversários mais críticos fazem isso, né? Os mais importantes, os mais sérios. O Aster, o próprio Rush, trataram dessa questão em suas apresentações. Não é uma questão menor. Né? Acho que a gente precisa tratar mais disso para enfrentar, né, essas conversinhas assim, né, são bobagens, né, tolices. Isso descaracteriza e prejudica muito a própria recepção do Lukács. Se não é lá essas coisas, né? Eu perguntei o Rush falou, olha, é difícil, né? É muito boa a apresentação dele, dá um panorama, né, das possibilidades e impossibilidades, né, de um resgate da obra do Lukács, mas ele, mais otimistamente, se referiu à estética. Eu tenho acordo com isso, mas, enfim, isso é outra coisa. Feita essa reforma de toda a obra, né, as questões, né, essas questões, né, que eu vou tratar agora rapidinho, né, para encerrar daqui a pouco, questões filosóficas estéticas são tratadas, né, apresentadas aqui com o objetivo, não há essa partição, né, mas eu estou apresentando assim, com o objetivo de localizar essas questões, sempre que possível, em seus respectivos capítulos em que são tratadas. Eu estou chamando aqui de capítulos correlatos, né? Isso é uma coisa que me ocorreu fazer, eu estou fazendo, porque eu estou ainda, né, espero que seja a última revisão, antes de enviar para a Esther. Eu vou me limitar, né, aos eventos e autores, respeitando a ordem que aparece em destaque na janela do sumário. Tem lá uma ordem, né, que também não é um acaso, né? Eles têm uma ordem. Então, eu estou observando, eu estou seguindo essa ordem para apresentar, de um lado, os autores e um pouco as questões tratadas, né? No plano, né? Espera aí, sim. Um comentário rapidinho. Não é preciso, aí por quê? Né? Você tem lá esses títulos, não é preciso, eu estou dizendo, isso me parece interessante. Estou muito preocupado com as pessoas que estão chegando agora na obra do Lukács, com os nossos alunos, né? Alguns deles muito interessantes, estão participando da organização, estão participando, inclusive, aqui nas intervenções durante as aulas, enfim. Eu não vou nominá-los, né? Porque senão um não entra e fica ruim, depois dá ruim. Né? Eu estou chamando a atenção que não é preciso muita intimidade, né, com a obra do Lukács, né, e do próprio Tertulian para perceber, através da simples leituras dos títulos, o clima, entre aspas, e a temperatura das disputas em torno das controvérsias no livro. Né? Chamou muita atenção isso, né? Isso acho que vale a pena, né? Enfim, no plano da filosofia europeia, né? O que eu marquei aqui, né? E vou em seguida mostrar mais ou menos, né, do que eu entendo onde é que elas estão localizadas. Você tem questões ligadas às concepções de mundo, né, e filosóficas, né, na paisagem europeia, né? As questões do idealismo, do marxismo, do racionalismo, do irracionalismo, do existencialismo, né, entre outros tantos, o neopositivismo, que, na minha opinião, né, elas têm todo esse debate, todas essas questões, têm como corolário o confronto, né, do Lukács, né, com a estética e a ontologia do ser social. Eu acho que todos esses confrontos, né, do Lukács, mas tem coisas, né, da crítica literária à ciência, tem coisas da crítica literária que antecedem, evidente, né? Mas são, por exemplo, coetâneas ao jovem Hegel também, que está nessa paisagem também. Acho que mais na frente eu vou fazer referência a isso. Né? E, enfim, essa paisagem filosófica, ela, além dos três autores, né, que a gente falou, e são citados na apresentação do livro, né? O Adorno da Escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer e Marcuse, né? Pela ordem no sumário estão, aí vem a lista das figuras, né? O Simmel, Kierkegaard, Nietzsche, Gadamer, Bourdieu, Sartre, Merleau-Ponty. Destaco ainda, né,
eu queria destacar alguns desses capítulos. Então, vou ler o título, né? Lukács ou Retorno à Verdadeira Especulação Filosófica. Tem polêmica aí, a gente assistiu durante as apresentações. A Razão Lucassiana e seus adversários. Controvérsias em torno de Lukács. Olha só, o face a face, tem um monte, tem uns 30, são 27 artigos, mas essa coisa do face a face, ela percorre o livro, o face a face. Kierkegaard e Nietzsche, Lukács e a Escola de Frankfurt. Olha que interessante, a Escola de Frankfurt, em maio de 68. Tá? Lukács e Heidegger, recepção de Heidegger no leste do leste, né? E o último que eu estou trazendo aqui nessa paisagem filosófica, o autor de um dos últimos sistemas filosóficos. Deu polêmica também, né? Vocês vão, isso provavelmente vai voltar, não sei hoje, mas está percorrendo todas as apresentações, né? O comentário. Com certeza é possível apontar nesses confrontos e controvérsias, né, a presença não só, né, do João Hegel e a destruição da razão. As pessoas não perdoam Lukács por esse livro. É um livraço, né? Mas enfim. Nas questões da estética e crítica literária, quem vai apresentar, qual é a lista aqui por ordem de aparecimento lá na janela do Gilmar? Benedetto Croce, Thomas Mann, Stirner, né? Jorge Stirner. As controvérsias aparecem, né, em torno desses autores, entre eles. Em versus Benedetto Croce, acho que eu peguei o Croce aqui, ficou só o Benedetto versus Jorge Lukács. Lukács e a crítica literária, é o maior capítulo, né? O caso NAFTA, Lukács e Thomas Mann, a crítica do romantismo. E, finalmente, Lukács e Jorge Stirner. Ao consagrar, isso é muito bom também, viu? Ao consagrar 2 capítulos a Thomas Mann, o Tertuliano faz jus, né, a importância do escritor, né, de Thomas Mann na obra do Lukács. E olha só o que aparece aqui. Ele sugere, né, uma aproximação, uma proximidade entre a crítica, né, de Thomas Mann ao romantismo alemão e o irracionalismo alemão. É muito interessante. É quase que ele tem, como se ele tivesse, né, posso ter lido errado, né, como se ele tivesse localizando, né, um pouco dessa origem do irracionalismo, encontrando na obra do Thomas Mann e alguns textos, né, que ele vai referir lá nesse capítulo, essa proximidade, né? Coisas desse tipo. Acho que é muito bom isso. A crítica do romantismo é um belo de um capítulo também. Finalmente, embora as questões relacionadas à atuação política do Lukács estejam presentes em todo o livro, né, é possível localizar mais diretamente nos seguintes capítulos. No primeiro deles, como dissemos, a procura do verdadeiro lucro, do Marx, que abre o livro, né? Depois vem, na fila, o caso Lukács, entre aspas, os grandes debates, né? Lendas e verdades, 2 pontos, as autocríticas e, entre aspas, o stalinismo de Lukács. E no capítulo sobre o ambiente ideológico romano, eu estou traduzindo assim, né? La Croisette, uma coisa assim, né? Eu não cheguei à melhor solução, né? Mas isso vai ficar para Esther. Sobre o ambiente ideológico romano. Há ainda 3 capítulos dedicados aos encontros de Tertuliano com Heidegger, que já fiz referência, o Sioran e o Gadamer, e um dedicado às pesquisas que o Lukács realizou na obra que o Tertuliano realizou na obra de Lukács, né, que é um capítulo intitulado Pesquisa sobre Lukács e Heidelberg, né, que vai ajudar a gente, né, um pouco, né, saber dessa trajetória, o que ele está fazendo lá, com o que ele conversou. Né, e cabe ainda referir os relatos das visitas, que foram inúmeras também, né, que Tertuliano realizou no acervo, né, dos arquivos do Lukács em Budapeste. Em defesa do qual, né, vocês estão lembrados, foi recentemente, nós fizemos parte, aí assinamos uma campanha, né, e uma petição internacional para proteger o seu acervo, né, do que eu estou chamando aqui, sou uma pessoa elegante, da senha persecutória à obra de Lukács, levada a cabo, né, pelo governo de ultradireita, direita ou
contra o arquivo, né? Eu acho que a última notícia que eu tive, por favor, quem puder pode nos atualizar, é que os caras, né, não tacaram fogo, né? E que parece que o arquivo foi fechado, tal como ele existia lá. Mas depois, se der tempo, eu vou falar de uma expedição que nós fizemos num desses seminários lá em Budapeste sobre o Lukács, né? A gente tinha aquela fotografia que tinha ali, estava eu, o Mário, o Paulo e o Ronaldo. Vocês viram o tamanho do Ronaldo. A ideia é que a gente pudesse, né, antes que eles sumissem, né, recuperar a estátua do Lukács. A gente chegou atrasado, só tinha lá no lugar onde ela estava uma marca, né, de terra, da grama de onde eles retiraram. A gente tinha planos assim muito bem concatenados, né? E a Agner Heller, ela participou, né, desse seminário, e a gente pensou até sequestrar a Agner Heller e trocar a Agner Heller pela estátua do Lukács, né? Mas, enfim, isso a gente malogramos, né, nesse intento, né? O caso, né, da estátua de Lukács é um pouco esse, ele é bem maior, né? Vamos deixar para outra vez. A tradução para o português, né, e com isso eu finalizo, né? Estou fazendo um pouco, não um pouco historiando, um pouco vocês terem uma ideia, né, de como é que ela se deu. Eu estou dizendo aqui, né, desde o meu primeiro contato em Campinas, né, no seminário lá do pessoal do CEMAX, em 2007, foi a ocasião que eu o conheci, né, pessoalmente. Ele a sua cópia, né? Já fiz referência das etapas do seu pensamento estético, né? Aí eu comecei, né, a ter contato com ele, comecei também a traduzir alguns dos seus artigos, né? E não foram tantos, né, mas muitos de nós aqui já traduziu, mas de qualquer maneira andei traduzindo, né? E muito bom. E geralmente, à época, eu mandava para o Mário, né? O Mário que fazia a revisão, né, do Portuga, né? E algumas dúvidas a gente conversou, mas foram, sei lá, em torno de 4 ou 5, coisas do tipo. Ao longo de todos esses anos, o filósofo romeno, Tertuliano, acabou estabelecendo com muitos de nós, né, uma relação muito cordial e profícua. Assim, né? Pelo que sei, né, ele nunca recusou nenhum convite para vir ao Brasil, mesmo, isso é impressionante, mesmo já após os 80 anos, né, e quase prestes a completar seus 90 da mesma forma, né? Sempre que solicitado, o Tertuliano atendia, né, os pedidos de rendezvous, né, de encontros em Paris ou em seu apartamento em Gennevilliers, né, nos arredores de Paris. Eu não sei precisar quando foi no Brasil, mas o fato que esteve conosco muitas vezes, né? Congressos, seminários, né, em várias cidades e regiões do país. Eu não tenho, né, não tive condições de inventariar essas participações nesses congressos, mas, salvo o melhor juízo, ele teve em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se ele teve em Minas, Santa Catarina, e veja você, até em Niterói, de onde desfrutou Tertuliano, segundo os cariocas, o melhor da cidade, à vista do Rio de Janeiro. Né? Os cariocas têm uma inveja de Niterói muito grande. Tá? Já estou terminando, observador atento da conjuntura política internacional e também da nossa. Após as eleições do novo presidente, eu não vou adjetivá-lo aqui, né? Os adjetivos são tantos que não caberiam nesse espaço. A lista é muito longa. A sua primeira preocupação, né, após isso pessoalmente, a gente começou a subir, sua primeira preocupação é quanto à situação dos movimentos populares, né, e as forças de oposição no país. E a segunda, sobre eventuais problemas, né, com a censura, como em relação à publicação do seu livro. Né. Esse era o clima, né, enfim, dos amigos que a gente tem lá na França. Né. Esse era o climão, né, da época, né, muita preocupação, né, com o que ia acontecer no Brasil. Né. O Tertuliano conhecia, né, algumas figuras, né, da gauche, né, brasilienne, entre eles Leandro Conde, Carlos Nelson, também, né, nós conversamos sobre eles, né, que aparecem, né, no livro, né, os dois autores, né, sobre as correspondências
de crítica literária que eles trocaram com Lukács, né? Ele ficou muito chateado com a morte dos dois. Uma dessas vezes que ele veio ao Rio, deixei ele, não sei se na casa, ele encontrar o Leandro Conrad, quando já não estava tão bem mais, mas enfim, né, ele tinha um acompanhamento assim muito interessante, né, e muito interesse aqui pelas coisas do Brasil, pelos amigos, enfim. Eu não sei quando Tertuliano começou a trabalhar nesse livro, mas em outubro de 16 ele me enviou, né, em forma de copião, um texto com o título Por qual Lukács, ou seja, o mesmo título, com cerca de 245 páginas. Eu tenho isso, outras pessoas têm, eu sei que a Esther tem esse copião. E em relação ao livro, né, conversando uma vez com ele, ele falou, olha, a minha mulher, Georgeta Orodinka, né, que teria dado a ideia para ele. Ela eu não conhecia, né, mas ele, uma dessas vezes que ele foi ao Brasil, ele ligou ali da Floresta da Tijuca para ela. Ele falou, eu estou aqui, Georgeta, está tudo bem, eu estou aqui no meio de uma floresta dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente fez um passeio com ele, enfim. E ela teria dito com esse, poxa, teria dito, né? Lukács, você passou a vida inteira estudando o Lukács, por que você não escreve um livro sobre ele? Então, essa é um pouco a história, né, que eu tenho das origens, né, das gentes desse livro. Quase um ano depois, né, da edição, em 1917, eu recebi essa edição que nós já estamos examinando aqui, de novembro de 16. O cotejamento com o tal do Compião, né, de 2016, né, mostra que nesse período de quase um ano foram editados mais 4 capítulos, né, olha só, Face a Face com Kierkegaard e Nietzsche, Encontros com o Sr. Face a Face Lukács e Face a Face Lukács e Sartre, e uma seleção bibliográfica, né, que apareceu no Andol. O epílogo, né, que constava no copião, foi excluído. E aí eu dei uma olhada, né, já comentei também, dizendo o seguinte, né, é importantíssimo esse epílogo, não sei porquê, porque eu desconheço, portanto, as razões da supressão desse epílogo. 11 páginas, não é pouca coisa, né? Mas trata-se de um texto duríssimo, mas muito duro, né? Contra os governos da Romênia e a nova geração de intelectuais neoliberais, pós-modernos, antirracionalistas, que passaram a protagonizar a cena política, administrativa e cultural do país. O que Tertuliano denominou de a restauração neoliberal na Europa do Leste, tá? Que para ele começa, né, com a Revolução do Veludo, na Tchecoslováquia, em 89, e com a ascensão da extrema-direita, né, a partir de 1980, é uma coisa premonitória, né? Ainda, não, mas ele escreveu isso ontem. Tudo bem, mas olha só o que aconteceu desde então, né, não só no Brasil, né, mas nos países, né, na Europa inteira. Bom, de volta a Paris, né, em 2018, nós nos encontramos, né, e acertamos que eu me encarregaria da tradução e Esther Weiss da revisão técnica. Quando eu fui para lá, essa coisa já estava mais ou menos conversada, e-mails, etc. Nessa ocasião, e já trabalhando na tradução com a versão digitalizada do livro, aqui eu preciso fazer uma pausa muito importante. Queria agradecer a professora Sônia Ferraz, que me acompanha. Aliás, a ideia foi dela, né? Pô, Jane, você tem aquela licença sabática, sei lá que nome é aquela, 3 meses, por que você não vai para lá para já conversar com ele, né, sobre o livro? Acabamos indo, passamos 2 meses lá, né? Preciso agradecer também a Letícia, nessa ordem, né, a Letícia, né, que foi um negócio assim, incrível, né? Porque quando eu fui em 18, quando eu cheguei lá, eu já tinha uma primeira leitura e começava, aí a gente se encontrava, né? Uma vez por semana, lá nós acertamos, né?
E foi muito bom, mas a Letícia teve um papel muito importante, né? Eu não consegui, eu falei, Tertuliano, como é que é e tal. E a outra história, a parte, a correspondência dele com o Lukács também, que a gente forçou uma barra lá, mas não tivemos isso. Mas, enfim. E uma outra pessoa também, né, muito interessante, uma amiga francesa, bibliotecária, teve uma época no Brasil e tal, e ela ia uma vez, pelo menos uma vez por semana, ela ia lá me dar uma mão, né? E ela falou assim, puxa, Juarez, não tinha um livro mais fácil para você traduzir? E que francês é esse? Puxa! E ela chegava lá, né, com um Larousse daquele, desse também, eu nunca tinha visto, né? Ela levava num carrinho dessa grossura, né? Ela tinha pouca intimidade, né, com os meios digitais, e a gente conversou muito lá sobre o francês dele, sobre ele também. Nessa última vez, nesses 2 meses, a gente conversou sobre os estágios, né, da com a Boitempo, né, e contente, evidente que eu fui para lá, já tinha, né, conversado, né, com a Ivana, né, eu não a conheço pessoalmente, né, e é evidente que o Esther tem também um papel importante, né, e o Tertuliano ficou muito contente, né, e tem uma coisa que me chamou assim, foi muito interessante, ele perguntou se a gente, e vem cá, e a parte, quem vai pagar a tradução? Aí eu falei, eu já tinha acertado também com a Esther, eu respondi a ele, Tertuliano, nós não vamos cobrar nada pela tradução, vai ser um 0,800, aí, um de grátis. Né? Aí ele olhou assim para mim, pensou um pouco, perguntou, mas por que vocês estão fazendo tudo isso? Aí eu respondi com ele, né, pela humanidade. Né? Ele ficou muito satisfeito, enfim, com essa possibilidade. Na ocasião, antes de viajar para Paris, já estou terminando, tá? Ele havia me pedido, olha só, está perto aí dos 90 anos, me pedido, né, um exemplar do livro do Mesaros, né, O Poder da Ideologia, e um dicionário francês-português. E aí eu conversei com o Rush, conversei um pouco também, mais com o Rush, né, sobre isso. Né, já falei, ele estava completamente, né, atribulado, lá, atarantado com essa possível edição francesa do livro. Aí eu levei para ele, né, e eu levei também na bagagem, né, como d'habitude, né, quer dizer, como de hábito, né, uma coisa que ele gostava muito, um grande garfo, viu? Uma goiabada cascão, que ele gostava muito. Né? Durante esse período, outubro e novembro, né, de 18, a última vez que estive com ele, eu fiquei muito impressionado com a sua disposição e os novos planos, né, de um homem, né, aí Sônia lembrou, né, feliz, a Sônia estava lá nesse dia, né, que ele inclusive ensaiou uma dancinha, olha, vou fazer 90 anos e tal. Não sei se vocês conheceram, além de uma grande figura, um homem enorme, né, acho que pelo menos 1,90 m. Né, o cara ele estava muito contente, feliz, que ficaria prestes, né, que estava a completar 90 anos. Né? E quais eram os outros planos? Olha só, além disso, né, estava trabalhando. Bom, primeiro, publicar a edição em francês, né, dos Lukács contemporâneos, e escrever um livro sobre o Gelley, né, que tem um artigo aqui, o Arnold Gelley. Né. Em 2018, né, no final ele já estava meio com problema de saúde, né, ele tinha sido internado, a gente ficou aqui sem saber o que tinha acontecido, ele sumiu, se ligava, não atendia, né, com problema de saúde. Né? E uma coisa que ele gostava muito, eu fui com ele, o Miguel, eu sei que teve também no mesmo restaurante, eu gostava muito de um restaurante chamado L'Étang de Cerise, era de uma cooperativa de trabalhadores no 13M, né, que são os bairros lá. Olha que interessante, é próximo da Praça da Comuna e da sede da Associação dos Amigos da Comuna. Foi uma das últimas colunas, né, na época da repressão, né, do massacre lá dos comunados, a se entregar, enfim. Então fomos lá, acho que pelo menos uma ou 2 vezes, né? Sobre as suas, já falei, né? Ele saiu lá uma dancinha, né? Muito completa. Eu não tenho notícias sobre em que condições ele comemorou seu aniversário
de 90 anos, mas fiquei muito feliz de saber que eu liguei na época do aniversário, ele também não ligou, de vez em quando a gente ligava, né? Bom, nesses 2 meses, né, que nós nos encontrávamos uma vez por semana, em seu apartamento em Gennevilliers, para conversarmos sobre o livro, né? No final da tarde tinha um lanche, né? A gente fazia um lanche, a gente voltava para Paris e ele ficava lá. E a gente alternava os lanches, porque ele fazia questão de providenciar os lanches também, né? Então tinha um rodízio, né? E a gente, enfim, fazia um lanche, conversava, muitos doces, né? A coisa da goiabada e os doces, aqueles doces Paris de confeitaria, aquelas confeitarias maravilhosas, enfim. A gente comia bem, conversava, foi muito legal. Acho que ele apreciou muito, né? Eu achei que ele ficava, nesses últimos anos, talvez muito, mas aí também seria especulação, muito sozinho lá, mas muito ocupado, está sempre fazendo um monte de coisa, e envolvido nessa última publicação. Em um desses encontros, né, a gente chegou lá, tinha um almoço na mesa, né, pronto para ser servido, né, só que ele errou a hora, né, e a gente... eu acho que... Hein? Eu não sei se a Lelê estava nesse. Mas, enfim, tinha um almoço lá para a gente, né? Acho que a Lelê estava, também a Letícia, tá? E muitas dessas... Estava, né? E tinha um problema, né? Depois estava conversando com o Jorge, né? Sempre por telefone, eu não conheço. Ele falou, não, ele está trocando a noite pelo dia. Então, ele dormia muito, a gente chegava lá e não abria a porta. Então, era uma encrenca, né? A gente mobilizava, eu ficava preocupado, né? Que tinha... chamava os vizinhos, né? E as pessoas tinham um carinho assim, muito especial por ele, mas enfim. Né? E muitas dessas conversas, elas aparecem um pouco, elas foram gravadas. Né? Vamos ver se eu dou conta de transcrevê-las. Infelizmente, para terminar, né? A morte do Tertulian, em 11 de setembro, né, de 2019, e a pandemia, em seguida, acabaram, de uma certa maneira, interrompendo, né, o processo da edição do livro, que, afinal, foi recentemente retomado. Então, tem edição portuguesa no horizonte próximo, espero. Bom, para terminar, tratamos aqui de um grande homem, um grande autor, de uma grande figura humana, né? E um grande lutador, né? Da perspicácia não alienada. Nicolas Tertulian, presente. Terminei. Eu passei muito do tempo, né? Ainda tem coisa pra caramba aqui, hein? Aqui. Sim, vai ter uma surpresa aí também. Eu tomei coragem hoje, depois que eu vi o Pedro, eu falei, também vou nessa aí. Lelê tá feito, tá... Essa... Lelê. Autografando o livro para Lelê. Isso, consegui tirar uma casquinha também. Esse sofá aí é uma figura. Olha o tamanho do cara, né? E aí é o seguinte, toda hora que a gente está conversando, ele fala, peraí, aí ele ia lá dentro, que eu imagino que uma biblioteca, eu fui até a cozinha, lá para dentro eu não fui. E aí ele trazia um livro, né? Muito legal. Obra dele, que foram publicadas. Imagina, fui perguntar, quer que eu te ajude? Ele falou, de jeito nenhum. Eu ficava danado da vida. Não, ele conseguia. Então ele levantava, o sofá é baixo, vocês estão vendo, né? O tamanho do cara. Não. Enfim, mas é uma grande figura, esse é o apartamento dele, né? Uma bagunça razoavelmente organizada. Ali atrás, onde a gente está aqui, né? Lá de cá, né? Do sofá. Né? O resto da casa tinha uma TV, uma mesa de comer, né? De comida. Enfim, uma grande figura, muito simpático, né? Muito agradável. Amoroso, né? A senhora está soprando aqui. Amoroso, assim, muito agradável. Aí. Então, a Esther cedeu umas fotos para a gente, né? Para a gente ver que, Juarez, sua voz continua a mesma. Essa é aqui em casa. Essa foto é aqui em casa. Ele veio almoçar aqui
Ah, que legal! Ah, Esther, manda para gente. Eu Mas não você tenho. viu, Juarez, sua voz continua a mesma, mas seus cabelos... ó. Seus cabelos estão... Desculpe aí o reflexo aí, né? Eu ontem precisei usar óculos escuros depois da apresentação do Sartori. Aquele brilho da cabeça dele me ofuscou. Pode continuar aí, Tiago. Ô, Sônia, essa foto eu mandei para vocês na época. Mas eu não estou achando que não. Hoje eu fiz uma busca de fotos. Aí eu mando para vocês. Eu hoje fiz uma busca de fotos para o Juarez e não vi essa. Mas não tudo bem, achei. tem outras. Ah, então manda tudo, manda. Tá bom. Thiago, Beijo, Thiago. obrigada. Tiago, continua aí. Olá, gente. Boa noite, professor Juarez. É uma honra para mim poder fazer parte dessa mesa, enfim, tão emocionante para todos nós, não? E conhecer com mais intimidade esse processo de tradução, a sua relação com o Tertuliano também. Isso com certeza nos deixa mais ansiosos, né, para conhecer a obra, mas certamente vai enriquecer muito a nossa leitura também. Então, fica o nosso agradecimento pelo esforço, pela dedicação em fazer isso estar mais próximo da gente também. Acho que todos nós aqui presentes, leitores, né, do Tertuliano, do Lukács, somos parte da comprovação dessa contribuição para a humanidade. Então, muito obrigado, Juarez. Um prazer para mim poder estar aqui. Obrigado a vocês. Tiago, enquanto aparecem aqui as observações, as perguntas, continua aí nas fotos que a Esther mandou hoje. Vou pedir a Esther se ela puder comentar, porque... Eu posso aproveitar que vocês estão se arrumando aí e fazer um comentário aqui? Deixa eu ver aqui. Rápido, tá? Ó, Esther, se você puder comentar, a gente não conhece as pessoas. Essa foto foi tirada aqui em casa, quando ele veio, em, acho que 2010. Então, estou sentada com ele, ao meu lado direito está a Mônica, depois, atrás da Mônica, está o Milnei, que é o filho do meio do Chazin, a Sabina, Maura Silva, Antônio José Lopes Alves, e adivinha quem está ali do lado? Ah, já sabemos. É o Ronaldo, nossa querida. E depois a Ana Selva, vocês conhecem a Ana Selva também, né? A filha da Ana Selva, a Clara, e o Luciano, que é pai da Clara e marido da Ana Selva. Tem outra, né, Tiago? Essa foto foi Sônia que tirou. Foi no evento que o NIEP organizou, aliás, foi o Mário, que está à frente do NIEP, organizou o evento em 2009. Então, Miguel, Veda, o Tertuliano, eu e o Roy Bhaskar, que faleceu também já há algum tempo, e foi um autor pelo qual o Mário, vamos dizer assim, se apaixonou por conta da postura do Roy Bhaskar em termos do realismo, né? E houve, para usar aí a expressão preferida do Tertuliano, que o Juarez já assimilou, um face a face do Tertuliano com Bhaskar, não só nesse evento, mas na continuação da estada do Tertuliano aqui no Brasil, quando ele foi para Florianópolis, num evento ali já também organizado pelo GEPOC, que foi criado quando o Mário foi professor visitante na UFSC, e foi organizado pela Patrícia Torrilha e a Márcia Stemmer, e todo o pessoal do GEPOC lá de Florianópolis. A Andréia, que está acompanhando aqui o evento, também participou, e mais outras pessoas que agora me fogem o nome. Então, houve um face a face, depois tem fotos aí que mostram o Tertuliano falando lá no evento, em Florianópolis,
foi foi o seguinte: o Tertulian chegou no Rio, foi para Florianópolis, depois foi para Marília participar de um evento lá, né? E organizado pelo agora esqueci o nome dele, é um professor de Marília, Del um gramsciano. Roio. Del Roio, Márcio Del Roio. isso, Marcos Del Roio, que organizou lá, né? O Juarez participou desse evento, o Miguel também, eu também, né? Mas o face a face foi do Tertulian com o Roy Bhaskar. O Roy Bhaskar, esse está direito. O Tertulian chamava ele de o guru mexante. Mexante em francês é enjoado, assim. Mala, é um guru mala. Uma coisa mais contemporânea, assim. Mas é isso. Deixa eu... Tem mais uma? Ai, Essa foto é bem legal, né? Ele no Pão de Açúcar, ela é o Cristo atrás. Essa foto ele tá bem, muito bem. Foi o ano, então, que ele foi visitar o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Conder, Juarez. que ano foi isso? Eu acho que é 2010, mas 2010, eu não tenho certeza. Pode ser. Minha memória não ajuda muito. Outro dia me ligou e a gente ficou querendo saber, rememorando. Né? Nenhum dos dois lembrava as coisas direito. Mas ele estava muito bem mesmo. Siga que tem mais. Tem mais. Ele estava com 80 anos já, gente. Exato. Não, 2010. Então, gente, nós fizemos uma seleção das fotos, não colocamos todas as fotos que a Esther mandou, mas são fotos muito legais, que depois a gente pode compartilhar, né? E, assim, eu acho que eu vou agradecer, eu estou muito cansada, vou agradecer. Essa foto é maravilhosa também, eu acho que a gente pode deixar essa foto para terminar, agradecer aos palestrantes que foram a razão desse encontro, né? Agradecer aí nossos organizadores, Tiago hoje me acompanhando, Letícia, Júlia e Vanzanata, e vamos seguindo aí. Super agradecer o Juarez e vamos em frente. Estudando. Né? Acho que foi, não sei quem botou hoje aqui, acho que foi o Edson, não sei, mas quem, né? Estudar, 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 né? Essa é nosso lema, né? E agradecer aí a Esther pelas fotos maravilhosas. E é isso, gente. Cris, acho que pode perguntar, ver se alguém quer falar alguma coisa, né? Sim. Eu. Só pedir desculpa ao Tiago, que eu dei uma atropelada, né? Imagina. Você que comanda aqui. A gente obedece. Alguém da plateia aí quer perguntar alguma coisa? Tá tarde, né? Mas olha, eu estou disposto. Não, todo mundo entendeu tudo, Juarez. Pois, melhor assim. Não, o Edson está se inscrevendo. Vou ficar quieto. Fique à vontade, Edson. Gente, eu sou o chato das questões, mas é que é um evento que tem que se aproveitar para, sei lá, escavar, para não falar explorar, né? Explorar é um termo muito capitalista, mas escavar aí os grandes pensadores do pensamento lucasiano no Brasil, enfim. Então eu vou ser chato um pouco, eu quero fazer uma questão, né? E que foi a partir da fala dele mesmo, que tipo, é interessante porque no Brasil o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Conder, né, eles fizeram uma questão que é interessante, é a Batalha das Ideias, né? Tem até 2 livros do
um do Conder e um do Coutinho, que leva mais ou menos esse título, ou subtítulo, se não salvo engano. E essa presença mesmo, né, do Lukács dentro da batalha das ideias, né, travando batalhas com todo uma história da filosofia, e parece que, sei lá, é uma coisa que eu percebo que os lucasianos têm bastante isso, né? Os grandes lucasianos herdam essa questão das batalhas das ideias, e passa a fazer pode ser estranho isso, mas uma batalha filosófica militante, né? Contra o irracionalismo, contra a vulgarização do próprio marxismo, enfim, e por aí vai. E é interessante porque falaram aqui que o Tertullian, ele buscava, né, ele procurava o Lukács, né, num período muito de crise. E aqui no Brasil tem uma questão interessante, tipo, num momento muito de crise foi recepcionada a obra lucasiana aqui, né? Não foi pelas universidades, não foi enfim, pelo circuito acadêmico que o Lukács foi recepcionado. Gente, desculpa. Mas sim foi pela militância, né? Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, posteriormente o Chazin, que os três trocaram correspondência com o húngaro, né? E, enfim, esse encontro, e é interessante porque se para o Tertullian havia uma crise não só política e econômica no país dele, né, e uma crise do próprio marxismo, aqui no Brasil também o Carlos Nelson Coutinho e Leandro Conder viviam uma crise do marxismo, né, principalmente depois do 20º Congresso, né. O marxismo aqui ficou em crise. E os marxistas, principalmente, que não tinham uma visão dialética, né, do próprio marxismo, entraram um pouco em crise. E é interessante que aqui, no momento que o Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Conder recepcionavam o Lukács, estava adentrando a filosofia existencialista por meio do Sartre. Tanto é que o Carlos Nelson Coutinho, ele flertou um pouco com o Sartre no começo, né, o jovem Coutinho. Posteriormente, nas trocas de correspondência com o Lukács, ele meio que revogou isso. E interessante que o Tertullian também, quando adentrava o pensamento heideggeriano no país dele, ele encontrou também Lukács, né? Ou utilizou do Lukács para fazer um combate ao existencialismo. E por meio da arte, não por meio da antropologia, eu acho muito interessante. Aí eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso, sobre um pouco da crise ali que ele aproxima, né, que foi colocado, que ele aproxima a crise da Romênia com a crise húngara. E também eu vi ali, você falou do Mesaros, que ele pediu o livro do Mesaros, se ele chegou a ter contato com a crítica do Mesaros ao Lukács e se ele faz alguma referência em algum lugar, se ele concorda ou não com a crítica mesariana ao Lukács. Bom, desculpa, gente, vai ter que se alongar um pouco aqui a Bom, palestra. eu vou bem rapidinho. Em relação aos dois, né, tem uma conversa. Enfim, a gente jovem há mais tempo acaba conversando com esses caras e tal. Mas o Leandro Conder tinha um humor assim, muito interessante, né? O Carlos Nelson também. E, na realidade, eles não apitavam, né, muito, né, dentro do então partidão, né? E ele falava assim, não, Juarez, é o seguinte, ó, de repente, quando tinha alguma coisa de arte, assim, né, ele me chamava, ele, a mim e o Carlos Nelson Coutinho. Então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da crítica literária, né? Eles aparecem no livro, né, como os dois que eles comentam. Isso é a publicação, acho que é da Boitempo, enfim. São dois livros muito próximos, enfim. Acho que ali tem essa referência. Então, acho que é um pouco isso, né? Na parte dos dois, né? Depois tem, enfim, a história de vida deles, né? O
conheço um pouco, mas acho que essa coisa da literatura, da arte, né, como você traz, eu acho que ela tem uma importância muito. Tanto ele, né, por exemplo, na crítica literária, eu tinha mais coisas, né, que no texto, mas eu acabei me alongando. Você tem, né, um livro dos 3, né, sobre crítica literária, não sei, eu não me lembro assim, ele também não está aqui, mas eles aparecem, né, sobretudo na crítica literária, né? E é interessante, porque nenhum dos 3, né, com exceção do Leandro Conda, escreveu alguma coisa sobre a estética. Tá? Mas é evidente, eles leram, conheceram, mas é sempre muito focada na crítica literária, até pelas próprias condições políticas, né? Acho que há enfim, um tributo, né? Nós somos devedores, né? De toda essa turma, né? Porque esse pessoal foi exilado, né? Tanto os 3, Paulo, Conda, o Coutinho, né? O próprio Chazin, né? São pessoas que tiveram uma importância muito grande na recepção, não só do Marx, mas em especial do Lukács. Muito restrita essa coisa aí da crítica literária, né? Por isso que eu trouxe um pouco isso, mas acho que é um pouco também, né? É um pouco isso, é mais do que isso também, mas são conversas, né, que a gente precisa ter e conhecer. A ideia é que a gente possa, né, evitar, né, os maus usos, né, não só do Marx, né, mas também da obra do Lukács, né. E o Tertuliano tem uma contribuição muito importante. Acho que seria isso, né? Eu traria, né? E uma coisa, agora eu vou aproveitar e pegar uma caroninha rapidinha, né? Eu queria falar um pouco da intervenção, né, da recepção do Lukács em Paris. Eu gostei muito da intervenção do Rush, né? E queria dizer que tanto a Letícia como o Tiago e a Júlia Amaral são pessoas que estão trabalhando, né, no mestrado, né? E a Júlia daqui a pouco, com certeza, né, nessa ambiência, né, dos estudos. Nós somos, enfim, a formação de arquiteto, a Letícia trabalhou arquitetura e literatura, o Tiago, a partir da obra, né, da Marguerite Yourcenar, o Tiago, né, olha que coisa bastante interessante, também a arquitetura no Fausto de Goethe, e a Júlia, né, trabalhando as questões ligadas à arquitetura e pintura, no sentido de você ter um diálogo, inclusive, né, no âmbito da estética, né, a partir, né, de coisas que são muito concretas e que precisam ser ampliadas, nessa ideia da colaboração entre as artes singulares, etc. E aí eu, com isso, queria agradecer, né, mais uma vez a todos, aí, agradecer o Edson. O Edson traz essa questão que é muito importante também. Tá? Precisa escavar, né, como você disse, aí, a obra do Carlos Nelson, a obra do Chazin, a do próprio Leandro Conda, né? São pessoas que tiveram uma importância muito grande, né? Em condições de vida, né? muito desfavoráveis. Né? Obrigadão aí a todos e todas, né? Que estão aí até essa hora. Acho que foi muito importante. Né? Não sei se a Cristina, né? A gente conversa muito sobre isso, a importância, né, desse evento dentro da universidade pública, né? E dentro de uma escola de arquitetura também, né? Isso é muito importante, né? Que a gente possa, dizer, multiplicar esses eventos. E eles existem no Brasil, né? Em proporções assim bastante razoáveis. O esforço, né, principalmente do Carlos Nelson, quando foi presidente lá da Eduferd, né? Tem uma colaboração muito importante. E essa garotada, né, me permitam falar sobre isso, estão pegando aí em condições, começando em condições muito especiais, né? Com a tradução em português, né, de várias obras do Lukács, coisas que a gente precisava garimpar, pedir emprestado, fazer cópia. Uma boa parte das coisas que eu tenho são cópias xerografadas. Um abraço aí para vocês, brigadão mais uma vez. Passo aí para as palavras finais. As palavras finais.
Não, eu já tô super contemplada. Vou pedir quem ainda tiver aí puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto aqui. E até a próxima. Parabéns aí pelo evento, hein, gente? Foi maravilhoso. Imagina o trabalho. Então, estou pedindo a quem mais estiver por aí puder abrir a câmera, vai ser legal para a gente registrar. Está igual aluno no modo remoto, ninguém aparece, gente. Ih, gente. Gente. O povo está abrindo aí, Juarez, a câmera. Hein? O povo está abrindo a câmera aí. Estão abrindo. Aí, pronto para decolar. Sempre. Maravilhoso, Juarez. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com você. Que bom, que bom. Então tá, gente. Até a próxima. Muito obrigada aí por tudo. Tchau. Boa noite. Pode comemorar, podem comemorar o evento. Boa noite. Viva Tertulian presente. 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 Presente.